Bom dia a todos que nos acompanham em mais um Manhã Viva. Hoje vamos refletir sobre um tema que tem a ver com a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, ou seja, o tema da justiça social. O que seria isso à luz da doutrina social da Igreja? Ela não é somente uma aspiração, mas um imperativo ético e moral que encontra raízes, como eu falei, na doutrina social da Igreja e na nossa responsabilidade coletiva. E para falar nesse tema, estamos aqui em estúdio com o Diogo Marques Gaspar, que é jesuíta e presidente da direção da Fundação Gonçalo da Silveira. Ele também vai nos contar o que é esta fundação, todo o seu trabalho e assim partilhar conosco como a fé e a ação social devem andar de mãos dadas. Convidamos todos a acompanhar essa conversa que com certeza vai ser enriquecedora para o nosso ser enquanto cristãos, enquanto cidadãos. E como é habitual, vamos começar com a nossa oração do dia e que vai ser conduzida pelo nosso convidado, o Diogo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receberem aqui. Eu sou o Diogo, sou jesuíta e aqui para começar trago uma oração da Rede Mundial de Oração do Papa, que é uma oração que o Papa, cada Papa, agora o Papa Leão XIV, nos convida a fazer cada dia, que é a oração de oferecimento. E que passamos a seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, eu sei que estás comigo. Aqui estou neste novo dia. Coloca mais uma vez o meu coração junto ao coração do teu Filho Jesus, que se entrega por mim e que vem a mim na Eucaristia. Que o teu Espírito Santo me faça seu amigo e apóstolo, disponível para a sua missão de compaixão. Coloco nas tuas mãos as minhas alegrias e esperanças, os meus trabalhos e sofrimentos, tudo o que sou e tenho, em comunhão com meus irmãos e irmãs desta rede mundial de oração. Com Maria, ofereço-te o meu dia, pela missão da Igreja e pelas intenções de oração do Papa e do meu Bispo para este mês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Jesuítas que conduzem a rede mundial de oração do Papa. A cada mês uma intenção diferente do Santo Padre para a gente se unir em oração. E, pois bem, mas começando pelo nosso tema de hoje, como a fé nos move a colocar em prática a justiça social, nos responsabiliza de maneira social e também espiritual. A fé, no seu âmago, faz-nos sair de nós mesmos. Deixamos de ser o centro e, ao procurar fazer a vontade de Deus, saímos ao encontro dos nossos irmãos e abrimos os olhos, alargamos horizontes e reconhecemos no mundo as dificuldades, os problemas que existem e corresponsabiliza-nos, que é os problemas do mundo, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, também são meus problemas, não são dos outros, não são dos políticos, não é só dos responsáveis das empresas. Todos nós somos corresponsáveis pelo bem comum e esta irmandade que o Papa Francisco muito chamou a atenção e que o Papa Leão continua, da fraternidade universal, que somos todos irmãos, somos todos corresponsáveis pelo bem-estar do mundo, por este bem comum. Então, mas na perspectiva cristã, a espiritualidade é um motor para essas ações concretas. Também tem um teor diferente, assim, por amor a Deus, a sua criação e às outras pessoas, os outros como nós, que a gente vai se colocar em ação para aquilo que for concreto. Claro, assim, o Espírito Santo atua há mais de 2000 anos e continua a impelir cada cristão, cada pessoa que esteja disponível para o escutar, mesmo que não o reconheça como Espírito Santo, a sair de si mesmo. Pronto, para nós católicos, como para outras religiões, há isto de fazer o bem aos nossos irmãos. Pronto. E quando nós paramos para rezar, nós não vem uma inspiração divina, mas toda a nossa vida, tudo o que vivemos, interpela-nos, fala-nos no coração, nas nossas memórias, naquilo que pensamos, e muitas vezes sentimos-nos impelidos a ajudar uma situação, porque aqui falava na oração de compaixão, e a verdade é que nós somos tocados por muita coisa que acontece no dia-a-dia, mas esta parte espiritual, que muitas vezes desprezamos na nossa vida, de parar uns 10 minutos, 15 minutos por dia para rezar, faz com que não haja tempo para ecoar, para tirarmos este burburinho do mundo, que é verdade que existe, seja pelos telemóveis, pela televisão, pelos problemas, faz com que não deixemos ecoar em nós este sopro
do Espírito Santo que nos leva a procurar pronto, quais são os problemas a que eu sou chamado. Porque Deus interpela-nos a cada um, chama por nós para ajudar aqui o teu irmão, ajuda aqui o teu bairro, ajuda alguém na tua empresa, na tua escola, um colega, ou atravessa meio mundo e vai ser missionário a algures. Pronto, aqui a Canção Nova, que eu tenho a graça de já ter conhecido, está em muitos locais do mundo, pronto, e tantos irmãos e irmãs que vão ao encontro, pronto, que se sentem esse apelo, que pararam para escutar, pronto, e vão e saem ao encontro. Pronto, e isso é uma coisa engraçada que é a Igreja Católica, a religião católica, o catolicismo, pronto, a Igreja Católica significa Igreja Universal. Pronto, nós pensamos em Igreja Universal, pensamos no Reino de Deus, mas o católico significa universal. Nós estamos para todos. Pronto, esta disponibilidade de escutarmos para percebermos a quem é que somos enviados, porque qualquer que seja o trabalho que existe no mundo é para fazer o bem. Seja um pedreiro que constrói uma casa, um médico que salva vidas, um professor que educa, pronto, está toda a gente, está tudo montado para fazer o bem. Pronto, agora, nós viveremos muito melhor se escutarmos o que é que Deus nos chama a fazer. Pronto, e eu acho que esta justiça social pode partir muito mais do que só, também agora voltando um bocadinho atrás, do que só atrás dos últimos da sociedade que existem, que já falaremos, mas também do fazer o bem. Portanto, se eu for professor na escola primária, se eu fizer bem o meu trabalho, eu estou a promover o bem comum e estou a promover a justiça social. Sim, sim. Se eu for até uma simples pessoa das limpezas que fará bem o seu trabalho, influencia de uma forma... Gente, porque o bem multiplica-se. Pronto, e eu... Isso, força, desculpa. Nada, é um caminho da gente olhar para dentro, né, para o apelo que Deus faz em nós, para os nossos valores e assim nos colocarmos a serviço. Porque também o Papa Francisco muitas vezes dizia que a ação caritativa, social na igreja não é uma ONG, não é simplesmente um trabalho de ONG. Não. A gente faz à medida do apelo de Deus. É uma resposta ao impulso. Porque... É um impulso evangelizador que vê o homem como um todo, na sua parte espiritual, mas na sua parte humana também. Sim, nós às vezes podemos tentar compartimentar a parte espiritual. Eu vou à missa, eu rezo e depois não interessa mais, pronto, o que é que isso significa ser católico. Seguir Jesus Cristo, pronto, isto informa a nossa vida. E nós muitas vezes pensamos só, quando eu rezo. Não, quando eu rezo e eu ir à missa, ajuda-nos a expandir horizontes. Como é que Jesus, hoje em dia, Jesus viesse à Terra, o que é que Jesus faria? Isto talvez seja a pergunta que eu gosto de fazer aos mais jovens. O que é que achas que Jesus faria nessa situação? Quando tu paras, o que é que tu te sentes interpelado? O que é que te sentes chamado? E muitas vezes isto de fazer o bem, pronto, pode ser impulsivo. Hoje em dia vemos nas notícias muitos sem abrigo, muitas pessoas que passam fome. E nós podemos ir para a rua distribuir comida, mas será isso o que Deus nos pede? Ou parar e rezar e também estudar a situação, olhar a situação. Se já não há uma organização que ajude. Ou várias. Pronto, e eu vou ajudar essa organização que provavelmente precisa de pessoas. Porque se eu for começar, talvez esteja a ser supletivo já. Vou estar a dar comida a quem já recebeu comida nesse dia. Pronto, por isso, acho que o espiritual, isto que nos leva, tem esta parte da fé e da razão, não é? Tipo, deixa-me cá observar. Pronto, há este problema concreto. Agora pode ser os sem-abrigo, mas pode ser as pessoas sem casa, pode ser... as pessoas que não têm acesso a dentista ou ao médico, pronto, como é que eu posso ajudar, não é? Não ser logo disparado, porque o Espírito também dá o seu ímpeto, verdade seja dita, mas que racionalmente como é que eu posso responder desta forma, como é que Deus me fala, isto, os 10, 15 minutos de oração podem ajudar muito a perceber, se calhar é por aqui, mais do que ir logo no... E também a gente não achar que é só o pão material. Eu vou ali saciar a fome, óbvio, às vezes tem situações urgentes que a primeira necessidade a ser atendida é de alimento, de casa, de abrigo, mas também muitas vezes há a sede da palavra de Deus, há a sede de alguém que escute, que alguém que console. Então, é fazer o bem como um todo. Talvez Agora peço desculpa por falar do Papa Francisco, o Papa Leão ainda disse poucas coisas, mas falava de um dos flagelos deste século, é a solidão, de alguém que nos escute. Porque nós nunca captámos tanto, mas esta sede de ser escutado por alguém. As pessoas vão ao médico, o médico escreve. As pessoas vão aos serviços de repartição das finanças, segurança social, e as pessoas estão atarefadíssimas. Os filhos, os irmãos, uns ao telemóvel, outros com muitas atividades. E eu sinto, na minha atividade pastoral, seja de visitar pessoas, seja de trabalhar com crianças, seja até mesmo na fundação, que há um grande desejo de ser escutado, de ser ouvido. Porque se eu posso, talvez a pessoa que
está mal, precisa também de ser escutada e ser escutada por quais são os seus problemas. Provavelmente a pessoa pode ter algum problema, possa precisar de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Agora falávamos do caso do sem-abrigo, por exemplo, mas pode ser o caso mais simples para as pessoas se identificarem. Mas qual é a história da sua vida? Porque é que a pessoa chegou aqui? E essa pessoa tem um nome. Porque eu estou a dizer o sem-abrigo, mas é o João, é a Maria, é o Carlos. Pronto, e faz muita diferença. Agora, quando eu reparei lá em cima, eu passei perto do Zóbua o ano passado, a visitar os missionários jesuítas em Moçambique. E agora estou-me a esquecer da história. Mas tinha a ver com... Deixa-me pensar um bocado. Tem a ver com saber o nome. Que é... eu quando estive em Moçambique, que eu fui missionário em Moçambique, ainda como leigo, antes de entrar para os jesuítas, eu como... Não o disse, mas eu estudei engenharia, portanto, a minha cabeça está muito formatada para resolver problemas. E eu, como trabalhava em Moçambique, no norte de Moçambique, achava que a minha função era resolver problemas. Mas fui-me apercebendo ao longo destes bocadinho mais de 2 anos que vivi lá, que muito mais importante era criar relação. E muito mais do que ir rápido, que é este provérbio africano de para ir mais longe não é quem vai mais rápido, mas quem vai em junto. Pronto, e esta coisa de irmos juntos, muito relembrado pelo Papa Francisco, mas também já vem desde Paulo VI, da sinodalidade, disto de caminharmos juntos como povo de Deus. Que cada um de nós fala-nos do Senhor, se estivermos atentos, pronto, que o Senhor fala em cada um de nós, dos nossos corações, todos aqui que estão presentes, os produtores de câmara, as pessoas que estão em casa a ver na televisão ou que veem no computador, Deus fala em nós, pronto, e a partir da nossa expressão, pronto, este caminhar juntos, construir este reino de Deus que é a utopia, mas não é, pronto, eu gosto muito desta palavra utopia, pronto, nós andamos atrás do reino de Deus e achamos que o reino de Deus vai ser como a igreja assim, às vezes quando chegamos lá, Deus já nos está a chamar para outras coisas, pronto, e estar sempre à escuta, pronto, nunca vamos chegar. Uma utopia no sentido não teórico, mas teórico. da gente ter essa aspiração sempre no coração de uma sociedade mais justa, de atender as necessidades mínimas ou maiores de todo ser humano. E mais pacífica, e tentar chegar às necessidades da Graciela, do João, do Carlos, pronto, porque podemos tratar por igual. Pronto, nós vamos falar muito das escolas, porque a Fundação trabalha muito nas escolas, mas uma das grandes conquistas em Portugal foi a escola chegar a toda a gente. E a igualdade, que começa no século XVIII, com a Revolução Francesa, que é a igualdade. Mas nós hoje em dia já não podemos trabalhar a igualdade, porque toda a gente tem acesso às escolas. Mas as crianças no centro de Lisboa, que têm melhores condições de vida ou andam num colégio, não têm as mesmas necessidades educativas que quem vive na periferia, em bairros periféricos ou vive no interior de Portugal. Pronto, por isso, a educação em si, esta resposta que Deus fala a cada um, tem que ser adaptada a cada contexto. Eu não posso tentar programar. Eu há uns tempos ouvi uma coisa engraçada que é, na Guiné-Bissau, o ano escolar é de setembro a junho, pronto, um bocadinho à cópia de Portugal. Pronto, quando em África não faz sentido que seja assim, porque não respeitam a época das chuvas, nem das culturas locais para a subsistência. Por isso as crianças acabam de faltar à escola quando chove muito e quando tem que ser a colheita de alguns produtos alimentares, porque têm que ir a sustento da família. Pronto, foi uma coisa decalcada de Portugal, pronto, que responde a um tempo, mas que já não faz sentido. Certo. E para a gente ver justamente que da parte da igreja não é algo utópico da teoria, nós temos já de muito tempo orientações concretas da igreja em relação à justiça social, né? Então, para a gente começar lá atrás da Rerum Novarum, a primeira encíclica social da igreja pelo Papa Leão 13, já ia falar 14, porque o 14 se inspirou no 13, mas então que a Rerum Novarum marcou também um tempo do olhar da igreja sobre a justiça social. Sim, só uma questão, uma coisa engraçada que eu queria contar, que eu há uns tempos li esta notícia, que era em 1891, quando saiu a Rerum Novarum, o Papa Leão XIII foi, em vários jornais italianos, foi chamado de comunista por defender os trabalhadores. Pronto, temos atenção que o Karl Marx e o Friedrich Engels tinham 40, 50 anos e não tinha havido a Revolução Soviética, mas que o acusaram por estar a defender os trabalhadores. Pronto, ele ia contra o abuso dos trabalhadores. Não havia um dia de descanso. Isso. Era trabalhar de sol a sol. Pronto. Por isso ele defendia o trabalho digno e justo, um salário. Muita gente trabalhava apenas por condições de tipo de cama e comida e roupa. Pronto. Ajudou também a definir uma coisa engraçada, que era a propriedade privada. Isto já 1891, 124 anos. 124? Sim, mais de um século. 134 anos. Pronto. E ele fala também de uma coisa engraçada, pronto, que isto, agora com o Papa Leão XIV fomos todos, quer dizer, tem sido muitas notícias, que ele falou da importância da família. Isto. Pronto.
a importância da família e das associações de trabalhadores, porque os sindicatos começaram a surgir à época, pronto, e se talvez não tivesse existido sindicatos, não haveriam tantos direitos como há hoje para proteger o trabalhador. Umas vezes podem ser abusados, outras vezes não é isso aqui que temos a ver. Mas pronto, a Igreja estava, perdoem-me a expressão, claramente à frente do seu tempo, que muitas vezes a Igreja é acusada mas vemos um Papa há 134 anos a defender os direitos dos trabalhadores da exploração. Algo que não acontece hoje em dia. Estava aquele fervor da Revolução Industrial, Exatamente. do início das indústrias, e o Papa, com certeza, teve um olhar à frente, como os diversos papas adiante, mas a gente tem um exemplo muito recente do Papa Francisco, das suas encíclicas sociais, Sim. que sempre foram muito concretas, contundentes, no olhar, assim, de colocar o dedo na ferida em diversas situações que têm a ver com a pessoa, com o ser humano. Sim. Então, o Diogo poderia comentar um bocadinho. Eu vou só voltar um bocadinho e vou fazer aqui uma viagem, se não me permitem, peço desculpa aí em casa, que é... O Papa Leão XIII pôs o dedo na ferida também, que era estes grandes industriais italianos e pelo mundo fora, que iam à missa ao domingo, que a sua fé dominical não podia ser alheia do resto dos 6 dias. Que a fé não podia... Pronto, eles não podiam explorar os trabalhadores e depois ir à missa e dar grandes quantias para donativos para a Igreja. Pronto, e que também reafirmou uma coisa importante, é que cada pessoa em si tem um valor infinito. Algo que à época ainda era... Sim. Grande revolução. E depois só queria dar aqui um salto para o João Paulo II. Pronto, peço desculpa por não passar pelo Paulo VI, nem pelo o Pio XII, que também fez a 40 anos, 40 anos depois, em 1931, que também foi acusado de comunista. Aí já existia a União Soviética. Mas 100 anos depois, o Papa João Paulo II, com a queda do muro de Berlim, pronto, há um novo contexto, há um neoliberalismo, o capitalismo, a globalização, pronto. E ele reforça a importância de estruturas para salvaguardar o ser humano, para proteger o trabalhador, proteger as famílias, proteger a essência de cada pessoa. Pronto. E alertou já à época uma coisa que nós sentimos hoje em dia, que é engraçado, que é o perigo do individualismo. Hoje em dia, pronto, provavelmente alguma pessoa está a assistir isto na televisão sozinha ou está a ver isto no telemóvel, pronto, e se olharmos à volta, nos transportes públicos, ou até a forma como as pessoas estão aqui no santuário aqui perto, pronto, muitas pessoas estão atomizadas, pronto, são um átomo fechado em si, porque pronto, o telemóvel leva-nos. É um desafio quase do século, os smartphones, pronto. E os telemóveis que tocam durante a missa. Também. Que é todo um sinal de... Pronto, até mesmo porque as pessoas... É engraçado, pronto, e eu contra mim falo, que às vezes eu entro... eu não respondi àquela pessoa. Pronto, que é como isto tomou de conta a nossa vida, pronto, e depois parece que é uma pausa. Pronto, durante uma hora dou-me isto no telemóvel e depois voltaremos. Mas agora só tendo um salto, que é... 2005, primeira encíclica do Papa Bento XVI, espero não estar a cometer um erro, Deus é caridade, Deus caritas est. Que a verdadeira justiça começa onde o amor ultrapassa o dever. Pronto, eu posso ter agora voltando aqui ao empresário, eu posso ter 10 trabalhadores. O meu dever, em teoria, é pagar-lhes o salário mínimo. Pronto, mas é aí que começa, que se eu tenho 2 casas, 3 carros, vivo bastante bem, porque é que eu, na caridade que Deus nos impele, não posso dar uma maior qualidade de vida aos meus trabalhadores. Pronto, isto são assim grandes coisas. Agora vou estar, sim, 2015. Saltando para o Papa Francisco. Para o Papa Francisco Laudato Si, que foi a primeira encíclica que eu li, ainda como leigo, pronto, e que na altura abalou assim um bocadinho. Pronto, porque eu já tinha acabado os meus estudos de engenharia, pronto, e olhava, tinha um olhar muito científico do mundo, não é? Pronto, isto existe, é para ser usado para o bem comum, pronto. Mas a verdade é que, se nós olharmos, os recursos na Terra são infinitos. E nós temos uma forma de pensar o mundo infinita, porque... E na bocado, eu vim para cá, para Fátima, vim de Rede Expressos, e estava uma pessoa a abrir uma encomenda, dava para perceber que era da Temu ou da Shein, pronto, que todos nós provavelmente já comprámos, mas que vêm em não sei quantas coisinhas de plástico pequeninas, de não grande qualidade, que foram muito baratas, que foram feitas a 10 ou 20 mil quilómetros daqui, numa fábrica chinesa, onde alguém está a ser explorado, provavelmente uma criança, que nós nunca aceitaríamos que alguém da nossa família trabalhasse. Pronto. Porque nós achámos que aquela carteirinha, aquela luzinha, aquela ventoinha pequenina ia-nos salvar a vida. Pronto. Nós achamos que o bem material, o materialismo nos vai salvaguardar. Pronto. E o Papa Francisco aponta para isto, que consumindo assim, vamos dar cabo de nós. E nós estamos em ligação com a Terra. Pronto. A humanidade vem do humus da Terra. Pronto, e que se nós não tivermos cuidado, entramos numa espiral de knockout. Pronto. E como o ritmo da Terra
pode nos inspirar a ter uma vida mais tranquila. Tem-se falado muito dos burnouts de padres, agora vou aproveitar aqui para saltar, pronto, porque os padres têm imensas paróquias e imensas funções, pronto, e eu nunca, nos últimos anos, nunca pensei, mas tenho imensos amigos e conhecidos que tiveram burnouts, que as pessoas estão esgotadas, porque nós entramos numa aceleração vertiginosa de vida, pronto, que é uma coisa a seguir à outra, está sempre a acontecer coisas, nós queremos estar presentes, ninguém quer estar ausente de onde está a festa a acontecer, digamos assim. Pronto. E se olhamos ao ritmo da Terra, que o Papa Francisco nos pede, que é o semear em setembro, a colheita ser 9 meses depois, como as coisas demoram, como as coisas demoram o seu tempo. Mesmo a vida interiormente, a nossa vida demora o seu tempo. Pronto. E nós andamos de tal forma acelerados, pronto, e pede-nos para olhar a Terra e aprendermos. Nós vimos da Terra. E assim, na igreja temos inúmeras, a partir das paróquias, dioceses, congregações, instituições como os jesuítas, com diversos trabalhos sociais, né, nessa perspectiva que a gente trouxe de olhar o ser humano como um todo. Assim chegamos à Fundação Gonçalo da Silveira. Então, como é o trabalho da Fundação, como se insere em tudo isso que nós conversamos até aqui? Como é que se insere? De muitas formas. Mas só, vamos voltar aqui um bocadinho para trás e peço desculpa. A Fundação foi criada em 2004. Certo. E a Fundação surge como uma fundação que procura responder às necessidades sociais de onde os jesuítas trabalham, ainda muito marcado pelas missões, pela cooperação, que era nos anos 30, 40, 50, quando há esta evangelização de África, da América do Sul e da Ásia, são criados os secretariados das missões, que é para ajudar os padres irmãos que foram para Moçambique, Angola, no caso dos jesuítas portugueses, em bens materiais, problemas de saúde, viagens, coisas simples. Mas a verdade é que, ao nível local, era preciso desenvolver projetos e de encontro às respostas locais, não é? Não vamos tentar construir prédios e escolas como cá. Pronto. Então a Fundação surge neste apelo de criar projetos de desenvolvimento, de cooperação para o desenvolvimento, seja em Angola e Moçambique, que vão responder às necessidades locais. Pronto, em 2004. Pronto, trabalhar para o desenvolvimento. Certo. E em 2008, 2010, que é algo que já existe, já borbulhava na sociedade, que é a educação para o desenvolvimento. Todos nós, aqui presentes, podemos ser, em casa, podemos ser promotores de desenvolvimento. Pronto. Então, trabalhar a educação para o desenvolvimento. Isto é, que cada um de nós seja motor de desenvolvimento no seu local. Seja aqui na Canção Nova, onde estamos agora, onde trabalhamos, na nossa família, o desenvolver é puxar pelos outros. Pronto. Tentar responder à nossa vocação, mas permitir o desenvolvimento sustentável e em que todos nós estamos juntos. Pronto, agora um bocadinho Fratelli Tutti, que poderemos falar mais à frente, que é somos todos irmãos e caminharmos juntos, pronto, através dessa grande arma que é a escola, que é onde passamos grande parte da nossa vida, não é? Em Portugal, normalmente aos 3 anos, muitas vezes antes, até aos 18 anos, quando não estudamos mais 5 anos. Por isso nós podemos passar 20 anos na escola. E como é que a escola nos pode informar, não para nos fechar em átomos, ficarmos sozinhos com os meus problemas. Pronto, muitas vezes quando estamos fechados sobre nós mesmos, isto é o Evangelho, a senhora fechada sobre si mesma, curvada sobre si mesma, ou a pessoa que não abre a mão, porque estão fechadas sobre si mesma. Quando Jesus as cura, está com elas endireitam-se, libertam-se, veem o mundo de outra forma e estão disponíveis para servir. Pronto, a educação para o desenvolvimento torna-te um cidadão comprometido com o mundo, a educação para a cidadania global. E uma educação não somente de conteúdos, mas de valores, dessa compreensão global assim, do mundo, de somos irmãos, temos que olhar para todos na sua dignidade humana. Eu tenho um bocado de receio que às vezes nós podemos pensar em entrar em tempos atuais, mas sempre existiu o nós e o eles. Pronto, e que para Deus não existe o nós e o eles. Nós os bons, eles os maus. E se separarmos os eles, está tudo bem e nós vamos ficar bem. Porque nunca resultou na vida. Pronto, nós temos que aprender a conviver em conjunto nesta casa comum. E esta educação para a cidadania global é uma forma de ver o mundo. Quase como pôr uns óculos. Pronto, seria bom pôr uns óculos. Nós de vez em quando usamos óculos para ver melhor, não é? Pronto, mas que nos permita ter uma visão crítica sobre o mundo e que nos permita ver com maior clareza. Pronto, não estarmos fechados sobre nós mesmos, estarmos... Um cidadão global estará atento às notícias do mundo e às notícias locais, não é? Pronto. Mas saber que falamos da ecologia do Papa Francisco, a ecologia integral, que é as opções que eu tomo aqui de consumo refletem-se tanto na América, como na África, como na Ásia, como na Oceania. Pronto. Este consumo da Amazónia, que muito diz
à Canção Nova, tipo, a desflorestação da Amazónia é muito provocada também pelos atos de consumo no mundo ocidental, pronto. Sim. Por isso mesmo é tipo, pensar de uma forma holística, olhar o mundo, pronto, e na formação de valores que eu acho que são os valores que já existem em nós, porque se Deus nos fala no coração, Deus já está em nós e está aqui tipo, quase a bater à porta. Tipo, os valores estão aqui, estão em ti. É para isto que fomos chamados, é para isto que fomos criados, para fazer o bem, para ser cidadãos globais, para sermos... Podia ser a educação para a fratelli tutti, não é? Somos todos irmãos. Pronto, reconhecer, olhar o rosto de toda a gente que está à nossa volta no nosso dia-a-dia, e que umas custam mais que outras. Isto não é tudo cor-de-rosa. Todos nós temos pessoas com quem é mais fácil estar do que com outras. Pronto, mas provavelmente é isso. Até pode ser o nosso irmão, que às vezes há problemas familiares em quase todas as famílias, mas é isto, sair de nós mesmos para ajudar a resolver este problema. Pronto, quais os valores? Eu acho que a fratelli tutti, pronto, de... A gente vai falar mais da Fratelli Tutti na segunda parte do nosso programa de hoje. Já estamos no fim dessa primeira parte em que estamos a falar sobre a justiça social, mas não simplesmente de atender a necessidade do pão material, mas atender a necessidade do homem como um todo. A gente vai continuar a conversar no segundo bloco. Estamos de volta para essa segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre a justiça social, mas é um conceito bastante amplo, que envolve a nossa educação para os valores, a nossa educação para a fraternidade, para a solidariedade, e cada qual, na sua realidade, pode promover essa justiça social, como o Diogo, que é o nosso convidado de hoje, jesuíta, estava nos explicando que cada nossa profissão, fazendo ali bem, com toda a responsabilidade, buscando fazer servir ao outro. A gente assim constrói a justiça social. Ele é jesuíta, mas eu vou recordar aqui uma frase de Dom Bosco, que né, nós como família salesiana, uma frase dele de que eu gosto muito, que diz assim, que devemos ser bons cristãos e honestos cidadãos. Ou seja, a nossa fé vai transbordar para sermos honestos cidadãos, para sermos homens e mulheres justos e que vão promover esse bem e olhar cada pessoa no seu todo, na sua necessidade material, espiritual, emocional, enfim. Mas começa agora a segunda parte do nosso programa com uma questão que envolve as comunidades, os missionários, as pastorais, nessa promoção da justiça social, mas em cada local de missão perceber que há uma necessidade ali específica. Então, qual seria a diferença entre igualdade e equidade? É uma ótima pergunta que eu gosto de tentar explicar com uma imagem. Eu acho que toda a gente provavelmente já passou pela imagem, que são 3 crianças, de diferentes alturas, a tentar assistir a um jogo de futebol. E tem uma cerca assim de madeira. Então, são 3 alturas diferentes. Há o mais alto, um da altura intermédia e o mais baixo. E o mais alto consegue ver o jogo, o de médio e o mais baixo não. E a igualdade seria nós darmos uma plataforma de madeira igual para todos. E o mais alto que eu já via continua a ver, o médio vê, mas o mais baixo não vê, continua a não ver o jogo. Pronto, isso é a igualdade, porque nós damos por igual. E que já é uma ótima conquista. E a equidade vai tentar responder a estes problemas de cada um. O mais alto não precisa deste suporte. Então, o suporte do mais alto pode ser para o mais pequeno e assim, o mais alto não tem nenhum, o médio tem um e o mais pequeno tem 2 suportes de madeira e todos vão conseguir assistir, ver o jogo, seja o que for, pronto, participar. Pronto, é um incentivo à participação. Incentivo, facilitar não é, pode não ser a palavra certa, mas dar as condições para que possam participar. Porque, claro que quando estamos aqui na Europa, ou muitas vezes no Brasil, e eu gosto muito dos projetos da Fé e Alegria, que eu já posso falar a seguir, que é o que um miúdo precisa da escola aqui em Portugal não é o mesmo que precisa em Moçambique. Porque os miúdos vão com a cadeira e com o caderno na mão, que provavelmente precisam de uma mochila, não é? Aqui não se põe aqui a mochila, mas os conteúdos curriculares e a forma como a aula é desenvolvida. Por isso, primeiro tem que se construir uma escola e ter condições para tal. Pronto, e agora gosto só de dar desta equidade, que é a Fundação Fé e Alegria, muito presente no Brasil, que tive a graça de ter uma reunião com ele há 2 semanas. Também ligado aos jesuítas? Também ligado aos jesuítas, que dizem-me nós começamos, o nosso trabalho começa onde o Alcatrão acaba. Que é este desejo missionário de ir ao encontro, porque uma coisa que sempre me marcou, pronto, os jesuítas são missionários, mas a Consolata e os combonianos sempre me marcaram, porque era os missionários, não sei, isto está sempre
parcial, mas os missionários que eu conheci, que iam para o fim do mundo e passavam lá 50 anos com uma alegria, uma felicidade e uma simplicidade, foram componentes e consolata que muito me marcaram e muito me ajudaram a desejarem-me este desejo de ser religioso. Pronto, que é ir ao encontro das pessoas, escutá-las, entender a realidade local, perceber ali onde é que há estes sinais de Deus, pronto, e falar-lhes de Deus através da sua cultura local. Pronto, e depois também responder às necessidades espirituais que estas pessoas têm. E se é assim numa família, né? Estão todos ali na mesma casa, os filhos, mas cada um vai ter uma necessidade, cada um tem sua particularidade, cada ser é único, e a mesma coisa nas comunidades locais, nas comunidades onde vamos promover ali o bem, precisa ser realmente ser vista a peculiaridade de cada lugar. Claro. Às vezes os pais são médicos, advogados, professores e desejam que os filhos sejam. E há uma filha ou um filho que tem um talento enorme para teatro ou para as artes, mas como não é algo que seja sustentável financeiramente, muitas vezes, que é algo... Pronto, as pessoas dizem, não, se calhar... Idealmente, o nosso filho vai ter... O nosso filho, quem nós conhecemos, vai ter uma profissão que garanta segurança, porque nós vivemos na segurança. Isto de arriscar, isto do espírito, tem tudo de sair de si mesmo e procurar a sua vocação. Pronto, mas já estamos aqui a fugir um bocado desta... Agora, podemos voltar um pouco à fundação. Fundação Gonçalo da Silveira. Gonçalo da Silveira foi quem? Então, Gonçalo da Silveira foi um jesuíta português que faleceu apenas com 40 anos. Na época, 40 anos era o tempo de vida normal, que entrou no noviciado em Coimbra, o primeiro noviciado em 1543, 44, salvo erro, e que é enviado para Goa, onde ele foi ser superior de Goa, onde tinha estado São Francisco Xavier. Pronto. Mas este desejo, como Goa já estava evangelizado e alguma parte da Índia, há um desejo de evangelizar a costa africana. E ele entra ali por Moçambique e vai até ao Zimbábue, onde ele vai até ao rei de Monomotapa, posso estar a dizer o nome mal, pronto, que era um rei poderoso já no interior da África Austral e que, ao recebê-lo, pronto, tiver uma pessoa muito educada, lhe oferece grandes presentes. O Gonçalo da Silveira não aceita estes presentes e esta simplicidade e a vida que ele levava de forma muito simples, ascética, prudente, fez com que o rei se convertesse e se quisesse batizar. Os mercadores árabes não acharam muita graça. Pronto, então criou-se todo um conluio e tentaram incriminar o Gonçalo da Silveira e ele acabou por ser morto. Pronto, porque antigamente, quando um rei se convertia, toda a gente se convertia à volta, pronto. E eles temiam a hegemonia económica. Muitas vezes o dinheiro, que infelizmente ainda manda o interesse económico mais do que o bem comum que comanda as nossas vidas, infelizmente. Pronto, e ele foi o segundo mártir da Companhia de Jesus, em 1561. Pronto, e este desejo de ir ao encontro das pessoas, pronto, este desejo missionário, foi com que acabou-se por dar o nome à Fundação Gonçalo da Silveira, com este desejo de chegar e de evangelizar, respeitando a cultura local, que é uma coisa muito engraçada, pronto, sempre com respeito à cultura local, pronto, da promoção da equidade, não é da igualdade, mas da equidade, de tentar ajudar, pronto, a desenvolver, primeiro perceber, ver, agir, para depois sim, chegar, ver, depois mais tarde agir, ver, pensar, julgar e agir. Obrigado. Muito bem, então uma bela homenagem a esse Marte jesuíta. Sim. E a Fundação desenvolve também trabalhos para fazer com que os jovens também se mobilizem mais para que, né, a gente está assim precisando sempre, assim, porque jovem geralmente é motor de mudança, mas às vezes podemos ter uma geração mais acomodada que precisa, né, ser arrancada aí. Eu sinto, pronto, o que eu vou percebendo é que a educação para o desenvolvimento é algo por vezes difícil de explicar. Numa sociedade muito imediata, trabalhar na educação, as pessoas querem ver resultados. Dás uma formação, pronto, aquela pessoa já está pronta para ir pelo mundo fora para fazer o bem. Mas não funciona assim, porque isto é um bocadinho como semear. E o semear e esperar que cada dê fruto leva ao seu tempo. Pronto. Dar um exemplo de sinergias, ou escolas, por exemplo, o projeto das escolas transformadoras, em que a Fundação trabalha com 4 escolas politécnicas de Portugal que trabalham na área de educação básica, que eu espero não estar a errar, que é Bragança, Viana, Santarém e está-me a falar a 4ª escola, peço desculpa, pronto, em que põe os professores e os alunos a falar entre si. Uma co-aprendizagem. Não é só o aluno que aprende com o professor, mas é o professor também que aprende com o aluno. Pronto. E que leva a questionar, pronto,
uma forma de estar, que é questionar-se, tipo, identificar quais são os problemas que existem atualmente. E, em vez de termos uma sala de aula que diz o que é quais são os problemas que vocês veem no mundo. Perguntar, Graciela, qual é o problema que vê no mundo? Vamos tentar resolvê-lo. Tornar-nos personagens principais e não personagens secundários da nossa história. Pronto. E é isso, é tentar transformar as escolas a partir de quem? Pronto, dos professores. Pronto, a verdade é que a escola em Portugal, pronto, como em muito lado do mundo, há uma parte educativa que tem que se respeitar, tem que se aprender mil e uma coisas, pronto, e tudo bem. E é muito importante quem sou eu, que gosto muito de história, de geografia e de matemática. Pronto, mas quais são os desafios que se apresentam hoje em dia? Gerar este desejo de ajudar, de fazer o bem, pronto. E qual é que é o papel da escola? Pronto, porque mais do que muitas vezes resolver coisas, é gerar processos. Que os alunos se sintam envolvidos. Formar consciência, responsabilidade. Andei 20 anos na escola, nunca participei numa ação de voluntariado. Nunca. Pronto. Não, parece que o mundo era cor-de-rosa fora da escola, pronto. Vai perdendo este lado humano, pronto. A verdade é que andei em escolas públicas, pronto, mas isto é participação ativa na sociedade. Quais são os problemas da sociedade, o que é que nós reconhecemos, participar na escola, pronto, não é? Sim. Desenvolver esse olhar crítico diante da realidade, desenvolver esse olhar da fé, mas que precisa, né, ser colocada em prática, como diz a Carta de São Tiago, a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa concretizar. E o Diogo teria histórias assim interessantes, testemunhos de jovens ou de quem uma comunidade que foi atendida, assim que, nossa, vimos ali o impacto do nosso trabalho. Eu estou apenas como presidente há um ano, mas eu participei há um mês, 2 meses com os miúdos numa atividade em que foram conhecer a Assembleia da República, pronto, e perceber, pronto, é diferente ouvir falar dos deputados e talvez nós conheçamos, se formos perguntar, se irmos para a rua, as pessoas conhecem 10 deputados, 15 deputados, pronto, são 230, mas o ir ver onde trabalham, ver as instalações, pronto, tomar consciência de que, pronto, isto foi um momento em que se levou os alunos do 6º ano da Escola Secundária do Lumiar, pronto, a conhecer estes locais de decisão, pronto, e ganhar relação com eles para não ser os políticos e nós. Pronto, depois que isto gera participação, porque faz com que os alunos queiram participar na Assembleia da Escola, queiram participar na Assembleia de Estudantes, que é, se isto me envolve, eu quero participar, quero escutar e ser escutado, pronto. Isto gera processos de perceber onde se tomam decisões, eu se calhar também tenho algo a dizer sobre isto e algo a aprender. Pronto, e tornar os cidadãos ativos, pronto, despertando desde novos, desde o 5º, 6º, 7º ano. Pronto. Depois há laboratórios de temas, que é, vamos perguntar a uma turma do 9º, 10º ano, que já são mais velhos, 11º, quais são os temas que eles acham que é importantes. Vamos imaginar que é a imigração, que é um tema global na agenda do dia. É pôr os jovens à procura para depois se sentar à mesa e falarem. Não só estarem aqui a jogar ping-pong, que eu mais vezes digo, eu tenho razão, não. É que tenho. Mas sim, mas tentar perceber o que é que está por trás do que o outro diz, do que o outro está a dizer. Olhar aos números. Faz sentido, não faz sentido? Erros de percepção que todos fazemos sobre várias coisas. Pronto. Isto só de sentar à mesa. Pronto. Como muitas vezes eu digo, ninguém se senta à mesa para tomar uma refeição se estiver chateado. Por isso, isto de estar à mesa, falar, pronto, e perceber que não vemos o mundo de outra forma e que juntos isto vai mais longe. Depois há mais projetos de comunicar, de experimentar. Pronto, temos uma educação muito teórica e experimentamos muito pouco. Talvez plantemos uma árvore ou duas. Por isso é que estamos desligados do ciclo da natureza, como falámos há pouco do Laudato Si, mas porque vivemos em prédios, em cidades, em que há uns jardins bonitos onde vamos passear e correr quando somos crianças, pronto, e até podemos gostar de estar lá, mas nós não sabemos quanto tempo é que demora um pinheiro a crescer. Sim. Pronto, não temos essa sensibilidade de experimentar, de construir. Pronto, a nossa educação ficou muito na folha e pouco dada ao toque. E também, assim, o que poderia falar para as pessoas quando a gente pensa nos problemas globais? A guerra, as alterações climáticas, porque nós, assim, a maioria de nós não temos poder de mudar nada, né? Assim, nas grandes decisões do mundo. Os líderes mundiais, aqueles que se reúnem em diversas conferências sobre o clima, sobre isso, sobre aquilo. E, enfim, mas como na nossa realidade a gente consegue transformar, mesmo a gente não estando lá no alto poder? A verdade é que há algumas pessoas que têm mais influência do que nós. Pronto, mas nós vivemos sempre em comunidade.
partilhamos a casa com alguém, trabalhamos com alguém, como já falámos, temos uma profissão, pronto. E isso tocou-me muito quando começou a guerra na Ucrânia, que é vamos rezar pela paz. Pronto. E eu sou a favor de rezar pela paz, mas também de promover a paz na nossa família. Eu tenho alguns irmãos, somos 4, pronto. E sei perfeitamente, consegui reconhecer que eu não fui muito um promotor da paz. Pronto. Agora acho que já sou um bocadinho mais. Pronto. Mas que como é que eu posso ser promotor da paz no meu local de trabalho? Como é que eu sei que 2 pessoas que estão chateadas, como é que eu posso, não é vou juntá-las e agora deem-se bem, mas ouvi-la, tentar promover. Olha, e se fôssemos os 3 falar, pronto. E acho que isto já o experienciei na vida, seja na família, seja no trabalho, seja nos jesuítas, pronto. Isto é construção de paz, pronto, porque agora há aqui um salto muito grande, que é nós no noviciado fazemos uma prova, desculpa eu contar esta história muito rápida, uma prova em que trabalhamos durante 40 dias, vivemos nas Irmãs Hospitaleiras, em Belas. Pronto, e nós durante 40 dias trabalhamos como auxiliares. Nós vivemos no hospital, pronto, e trabalhamos no hospital psiquiátrico, e durante 40 dias trabalhamos nos cuidados paliativos. E houve uma coisa que eu aprendi, que era, havia pessoas, muitas pessoas, infelizmente, que não estavam reconciliadas com a sua família. E estavam, como os cuidados paliativos dizem, em estado terminal. Umas vezes consciente, outras nem tanto. Há um caso da Maria, que eu vou chamar Maria, que foi... Já não via as filhas há mais de 20 anos. Pronto, falámos de alguma negligência por parte da mãe com as filhas, etc. Pronto, e eu lembro perfeitamente que as filhas tinham... Sempre que alguém entra nos cuidados paliativos, informa-se a família, a nível nacional, isto está muito bem pensado, só que as filhas perguntaram se a mãe perguntava por elas. E disse que não 2 vezes. Da segunda vez, no dia a seguir, a Maria acordou a chamar pelas 2 filhas. Nossa. Já estava em agonia e a filha, no final desse dia, foi lá. E ela passou o dia inteiro, assim, peço desculpa por coisa, mas tipo a tentar sair da cama. Pronto, alguém impelia, procurava as filhas. A filha foi, no final desse dia, foi uma grande choradeira e eu vou tentar controlar-me aqui, porque às vezes quando conto isto também me emociona um bocadinho. E foi quando a filha disse, mãe, eu perdoo-te, ela deixou-se cair. Nossa. Deixou-se cair. Passado 24 horas, partiu. Mas partiu em paz. Sim. E mais histórias destas poderia eu contar. Por isso, foi para mim ali o testemunho de que nós não nascemos para estar chateados, para estar em guerra, que nos consome e nos tira a vida. Pensa sempre na alegria dos avós quando têm a família toda, não é? Porque é fraternidade quando têm os filhos e os netos à mesa. É a alegria dos avós. Nós recordarmos atrás como os nossos avós estão contentes. E quando alguém está mal, chateado, um filho ou um neto, como os nossos avós sofrem. Porque sentem no final de vida que não nascemos para estar chateados. Sim, a gente não está nessa vida para ser infeliz, Sim. né? É vida em abundância também nos nossos relacionamentos. Eu estou a fugir aqui um bocado, mas pronto, esta justiça social também começa nas nossas pequenas comunidades, seja casa, família, escolas, pronto, promover o bem. Agora que falávamos há bocadinho da migração, onde chegam jovens nepaleses, paquistaneses à escola, pronto, as crianças que têm um olhar tão simples e sincero, para elas não há problema. No jardim infância não há problema algum. Na primária, por vezes, já há alguns comentários, mas muitas vezes já influenciados por nós e pelos nossos olhares não tão benignos, pronto. Que é esta pureza da criança, que não há problema nenhum. Com os 3, 4, 5 anos, num jardim de infância, todas convivem, todas brincam. Sim. Nós é que mais tarde é que começamos a complicar isto. E realmente a questão da imigração está na agenda do dia, como o Diogo falou há pouco, porque em toda a Europa, assim, tem esse grande fluxo migratório, mas eu sempre penso assim, olha, desde que o mundo é mundo, existem esses fluxos migratórios, como assim, os portugueses há séculos que saem daqui, muitos que foram também mais recentes, muitos que vão ainda recentemente, na atualidade, mas a gente sempre está nesse fluxo, assim, e quantas barreiras se constroem, quantos preconceitos. Quantas barreiras, eu gosto de uma coisa, e não sei se lá em casa vão concordar com isto, que é, quem vem de um país mais pobre, nós dizemos que é imigrante. Mas quando nós vamos para um país mais rico e vamos trabalhar e ganhar muito bem, é um expatriado. Um expatriado, pronto, porque ganha muito bem e tem educação, pronto. E fazemos logo assim uma diferença. Não, migração é movimento humano, pronto, acabamos por ser todos migrantes. Até eu já não vivo onde nasci, já vivi noutros sítios. Mas como é que nós olhamos o ser humano? Pronto, migrantes parece que é uma classe abaixo, não é? Pronto. E que não precisam de tantas condições. E eu gosto sempre de dizer, Jesus foi ou não foi para o Egito?
Jesus foi ou não foi migrante? Também foi a Sagrada Família. Será que Jesus ia ficar preso na fronteira hoje? É, Porque não Sim. tinha visto? sim. Porquê? Porque estava a fugir para não morrer. Porque Herodes tinha dito, não é? Sim, sim. Pronto, e se as pessoas estão a fugir, não estão a fugir porque têm ótimas condições de vida, não é? Não vêm para cá a aceitar trabalhos que nós, muitas vezes, o país de acolhimento não os quer fazer, as pessoas não vêm porque tinham melhores condições antes. Sim. E também falando sobre essa formação de consciência que nós já falamos, essa formação para a responsabilidade. Como é necessário, como o Diogo também já falou, a gente sair da gente e olhar realmente a realidade, senão a gente julga que os nossos problemas são os maiores do mundo e banalizamos, naturalizamos o que se passa à nossa volta, seja no nosso bairro, no nosso país, até às vezes a guerra é uma situação, uma coisa tão distante, ou então pior ainda, tudo que se passa na África, os locais que tanta Sim. fome, miséria e banalizado, assim, é uma realidade tão distante que a gente não se importa tanto. Não sei, quando veio a televisão e começaram a passar as reportagens sobre a África e também sobre a Índia, pronto, a Madre Teresa de Calcutá tem muito impacto, as imagens que ela tem, que movimentou um grande espírito missionário de muitas pessoas que desejam ajudar e foram para a América do Sul, África, Ásia. Pronto, eu acho que hoje em dia, isto também acho que a Fundação trabalha nisto, nós temos acesso a um grande número de informação. Nós somos bombardeados, nunca se leu tanto como se lê hoje em dia. Pode ser numa imagem do Instagram, pode ser uma notícia, pode ser só comentários. Mas nunca se teve acesso a tanta informação, nunca fomos bombardeados com tanta informação. E somos bombardeados desde que saímos da cama, quando é que vamos para a cama. Pronto, até falávamos há pouco de parar 10, 15 minutos para rezar, pronto, porque rezar ajuda-nos a acertar as coisas, a ordenar a nossa vida. Ordenamos a nossa vida na oração. Pronto, e nós temos muita informação e pouca compreensão. Pronto, porque estamos sempre numa velocidade vertiginosa. Pronto, e os sábios, muitas vezes, não é quem sabe mais, mas quem compreende mais aquilo que está a viver. Portanto, se calhar até já fugir aqui um bocadinho à pergunta. Já não sei qual era a pergunta, mas isto é ótimo acontecer. Não, era sobre a gente não banalizar, não naturalizar o que acontece lá longe, porque não está na nossa realidade, porque sim, não nos toca. É tornar-nos indiferente. Pronto, a repetição de imagens torna-nos indiferente, verdade seja dita. Porque as primeiras imagens vão sempre chocar. Seja de Israel, da faixa de Gaza, Sim. seja da Ucrânia. Mas agora já vivemos mais ou menos com isso. Porque já passou o período de choque. Portanto, alguns foram até a Ucrânia buscar pessoas, outros vão para a faixa de Gaza ajudar. Ótimo, pronto. Mas somos bombardeados com tanta informação que quase que não anda tempo para nós processarmos. Pronto. Mas no nosso dia-a-dia, então, a pensar, quantas pessoas que estão aqui connosco passam por um sem-abrigo ou tem alguém triste e falta-nos a coragem de saber o nome do sem-abrigo que vive na nossa rua ou no nosso local de trabalho. Que isto desumaniza, porque é só o sem-abrigo. Ou a pessoa que está chateada. Pronto, tantas vezes que os nossos amigos ou a nossa família ou alguém do trabalho está chateado e nós, eu não vou lá porque se eu abrir esta caixa, não tenho mãozinhas para isto. Pronto, e descomprometemos, pronto, deixamos passar. Pronto, e como pequenas coisas pode ter impacto, pequenas nossas coisas na nossa vida pode ter impacto no bem que faz, porque eu saber o nome, ir ao encontro, preocupar-me, faz com que esta pessoa não esteja tão curvada sobre si mesmo, porque muitas vezes quando estamos tristes, estamos curvados sobre nós mesmos, pronto, e que seja mais para os outros. Isso. E é que o bem multiplica-se. O mal morre ali. O bem... Isso já é uma sugestão prática, porque eu quero te perguntar, então, quem nos ouve, quem vai sentir aí no coração esse apelo de estar, quiser ajudar uma obra como a Fundação, como outras obras caritativas. A primeira questão prática, como o Diogo já falou, assim, a gente rezar, nos voltarmos para nós, para Deus e sentir esse apelo de Deus, né, para irmos em missão, seja qual for a realidade. Mas de forma prática, quem deseja contribuir de alguma forma, aonde procurar? Eu diria, pronto, falei um bocadinho mal da internet, agora vou falar um bocadinho bem da internet que nos liga a todos. Mas muitas vezes, também antes de rezarmos alguma decisão, também temos que recolher alguma informação. Não podemos recolher informação infinita, porque não há condições ideais. Mas esteja onde estivermos, há sempre problemas que podem estar... Problemas específicos,
Pronto, falámos muito dos sem-abrigos, mas pode haver de escolas, se estiverem a ver pela internet, pode haver de cuidados de saúde. E tentar perceber, há alguma organização que ajude aqui? Há alguma organização onde eu possa fazer voluntariado? Pode ser uma ReFood, pode ser um banco alimentar que funciona 2 vezes por ano, pode ser fazer o lar da minha vila, ir uma tarde, falar com as pessoas. Pode ser coisas muito simples, pronto, que farão grande diferença, pronto, na vida das pessoas. A Missão País, que eu fiz há já muitos anos, pronto, isto marcou muito, de ir visitar as pessoas e pensar, tipo, nós achamos que as pessoas estão bem no lar, mas as pessoas estão aqui sentadas o dia todo com uma sede, como falámos há bocado, de ser escutadas. Pronto, coisas simples que podem ser feitas. Pronto, o lar é uma coisa concreta. Pronto, nós até podemos ter 60, 70 anos e estamos ótimos. E há muitos em Portugal. E há muitos em Portugal. E estamos ótimos e podemos ir ajudar. Pronto, dispor-nos. Nós às vezes queremos controlar tudo. Eu vou dar comida, porque eu sei que esta comida é que é boa e vou distribuir por aqui, por esta rua, etc. Mas muitas vezes, se já existe uma organização, pôr-nos ao trabalho, pronto. Deixar-nos guiar. Tipo, se há aqui uma associação que faz voluntariado, seja aqui em Portugal, até pode ser na África, na América do Sul, pronto. Deixar-nos guiar, pronto, ser conduzidos e dizer, olha, estou disponível para ajudar, o que é preciso? Sim, isso. Isso mostra uma abertura. Isso. Buscar não fazer sozinho, né? Sim. Como é bom a gente, primeiro, contribuir com o que já existe, ligado à igreja, diversas instituições que têm seus trabalhos sociais, como a fundação, na própria paróquia. Ir ao centro social. As cáritas das paróquias, as cáritas diocesanas, que sempre precisam de doações, de pessoas, de voluntariado. Sim, alguém que ajuda, seja nos fins de semana, distribuir comida, dobrar roupa, selecionar roupa que é doada, coisas simples. Agora, voltando à Fundação. A Fundação precisa de voluntários, sim. Uma coisa muitas vezes muito específica, mas pode ajudar na administração, pode ajudar a desenvolver certos projetos. Pronto, mas nós temos todo o gosto e as pessoas nos enviam um e-mail, Fundação Gonçalo da Silveira, acho que somos os únicos no mundo, pronto, que nos procurem, pronto, porque nós temos sempre talentos e os talentos podem ser postos a render. Se a partir da pessoa não tiver algum talento que se possa pôr a render, também teremos todo o gosto em indicar à pessoa, olha, aqui poderá ser bom para si, pronto, facilitar a vida às pessoas. A Fundação serve, a educação serve para facilitar, não que a vida seja fácil, mas para ajudar a vida das pessoas. Pronto, e a Fundação é para facilitar, muito bem. Ajudar. Então, a gente vai deixar os contatos para quem quiser falar com a Fundação, se candidatar a algum projeto, quiser contribuir. Ou que queira colaborar connosco. Pronto, que tenha algumas, por exemplo, tenha uma escola, uma instituição que queira trabalhar a educação para o desenvolvimento. Nós trabalhamos com 9 escolas básica secundária e mais 4 politécnicos, mas nós trabalhamos com cerca de 5.000 alunos em Portugal e nós temos gosto em chegar ao maior número de alunos. Se acham que isto da cidadania global pode ser bom para a sua escola, pode ser até para um ATL, para um serviço com crianças, pronto. O nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas com qualidade. Então, quero te agradecer, Diogo, pela sua presença, por compartilhar a sua experiência com a Fundação, todo o seu trabalho missionário, que esse programa tenha servido assim, de reflexão para que possamos atuar na sociedade sempre para o bem comum. Até o próximo programa. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.